Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Dia 9 de maio. Deus tem uma palavra para você nesse dia. João capítulo 10, versículo de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. As ovelhas e o pastor entram pela porta. Quem entra por outro lugar é ladrão. Então, geralmente à noite, o pastor, para proteger as ovelhas, as coloca no redil e ele entra pela porta para proteger essas ovelhas. E se tem algum ladrão, ele não vai entrar pela porta. Se tem algum ladrão, ele vai entrar por outro lugar para tentar roubar as ovelhas. As ovelhas entram pela porta. É o que Jesus está falando. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor entra pela porta, as ovelhas entram pela porta. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam sua voz e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. As ovelhas escutam sua voz. Gente, prega isso. Uma ovelha escuta a voz do pastor. Uma ovelha reconhece a voz do pastor. Olha que bonito isso. Ele chama as ovelhas pelo nome. Você é a ovelha de Cristo. Ele conhece você. Ele te chama pelo nome. Você não é, para Deus a gente não é aquela multidão, aquilo que ele não sabe quem é quem. É um monte de filho neste mundo, eu sei lá quem é esse, quem é aquele, tá todo mundo aí. Não, ele sabe cada um, ele conhece você pelo nome. E o pastor vai conduzindo as ovelhas, ele é o teu pastor, ele te conduz. Você não está na vida sem condução. Deus não nos deixou neste mundo perdidos, sem condução. Não, nós somos conduzidos. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Veja, caminha à frente das ovelhas. Quem é que vai à nossa frente? É o Senhor. Ah, como é bom ter Jesus como nosso pastor. É Ele que caminha à nossa frente. E o que a gente faz? A gente segue. A ovelha não pode ir na frente do pastor. Não é você que guia Jesus. Isso aqui é muito importante. Não é você que guia Jesus. É Jesus quem guia você. Isso no mundo atual precisa ser dito. Porque tem gente que quer ensinar a igreja. Tem gente que diz, não concordo com isso que a igreja fala. Não concordo com isso que a Bíblia fala. Ora, mas é você que quer que a Bíblia te siga? Ou é você que vai seguir a Bíblia? É você que tem que seguir Jesus. Você é ovelha, você não é o pastor. Você não é o pastor, você é a ovelha. A ovelha segue o pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Sabe o que é interessante? Lendo algumas coisas nesse sentido, a gente percebe que já
que, por exemplo, se você tem 2 rebanhos diferentes, 2 pastores, e vamos dizer que aquelas ovelhas se misturam, vão beber água, estão ali comendo, e estão tudo junto, porque os 2 pastores estão ali. Só que à medida que um pastor chama as suas ovelhas, elas já começam a se separar. E interessante que há de fato uma separação. As ovelhas de um, por exemplo, quando um pastor fala, a ovelha do outro não se confunde, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Olha que interessante. 2 rebanhos, tudo misturado, de repente, se cada pastor que chamar a sua ovelha, elas vão se separar, elas não vão se perder, elas não vão confundir a voz do pastor. Por que que acontece isso? Porque elas conhecem a voz do pastor. Assim deve ser eu e você, conhecer a voz de Jesus. Mas não seguem o estranho, a palavra de Deus está dizendo, eles não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranho. Ovelha não conhece a voz de estranho. De estranho se foge. Assim deve ser nossa vida. O que deve ser estranho a nós? O mundo. A voz do mundo deve ser uma voz estranha. Quando o mundo te chamar para alguma coisa, poxa, isso está estranho. Você não segue voz de mundo. Eu fico vendo quantas pessoas estão se perdendo por ideologias mundanas, quantas pessoas estão se perdendo por doutrinas falsas mundanas, quantas pessoas estão se perdendo por causa das falácias do mundo, porque você não tem sido uma ovelha de Jesus. A ovelha de Jesus, ela não se deixa enganar. Quando você ouvir uma coisa mundana, logo você vai saber, isso está errado, isso é mundano, isso é voz estranha. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Jesus é a porta, eu sou a porta, é a segurança, é por ele que nós temos que entrar, é nele que nós temos que buscar a nossa segurança. Ele é o nosso pastor, quem entrar por mim será salvo. E nunca se esqueça, o ladrão só veio para roubar, o ladrão só veio para matar, o ladrão só veio para destruir. É só isso que ele quer fazer. Fica com Jesus. Fica com o pastor, porque eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele é a porta. Quem entrar por ele será salvo. Quem não entrar por ele será condenado. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Seja uma ovelha fiel de Cristo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.